Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, dizer da satisfação, da alegria de poder estar aqui nesta noite, uma noite fria. Aqui estão os valorosos que romperam com o frio, às vezes com cansaço, e vieram à casa do Senhor adorar o seu santo nome. Quero agradecer de coração ao pastor Edson, a esta pleia de obreiros que estão aqui na minha retaguarda. É sempre uma alegria poder cultuar a Deus. E nós admiramos o trabalho do pastor Edson. São anos e anos fazendo o que ele mais gosta na vida, que é cuidar de ovelhas e ganhar a ovelha, as ovelhinhas do Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero ser rápido, não vou me alongar. Se eu estou sem voz, começo a falar, ela vai parar. Então, antes que ela pare, eu paro. Quero parabenizar aqui ao nosso Creio. Esse grupo aqui nos enche de orgulho, de alegria. Vocês, além de cantarem bonito, estão aqui num culto de terça-feira, adolescentes, adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, abram comigo a palavra de Deus no livro de São João, no capítulo 21, capítulo 21, o versículo 3, que diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, têm de alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não as podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Versículo 15 disse: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Meus irmãos, nós estamos
aqui diante de um texto muito lindo, texto que particularmente eu gosto muito, e que tem duas personagens aqui muito importantes. A primeira, sempre Jesus. Jesus é a nossa referência em tudo na vida. Se nós queremos ter sucesso na nossa vida, quer seja ela espiritual, quer seja ela material, quer seja ela conjugal, a nossa referência sempre é Jesus. A segunda personagem deste texto é a figura de um homem chamado Pedro. E Pedro, eu entendo, meus irmãos, e hoje ainda à tarde eu conversava com um companheiro, e eu falava o quanto eu entendo, o quanto eu compreendo, o quanto eu vejo Pedro parecido conosco. Pedro, ele transmite nas suas atitudes uma humanidade, uma maneira aberta e sincera de ser. Pedro é o estereotipo de muitos de nós aqui nesta noite. É aquele homem que ele era claro, sincero nas suas atitudes. É bem verdade que às vezes um tanto quanto sanguíneo, um tanto quanto adiantado nas situações, mas ele era autêntico. Ele era uma pessoa autêntica. E este texto nos leva ao término de um ciclo. De um ciclo que começou há 3 anos e meio aproximadamente. E esse ciclo começa com o próprio Pedro, ou Pedro fazendo parte deste início. Nós vamos encontrar ali os seus irmãos, os seus amigos, apresentando a Pedro: olha, nós conhecemos um homem, esse homem é diferente. Nós estivemos com ele durante um dia e estar com ele não é qualquer coisa, é diferente. Porque eu entendo que quem tem um encontro com Jesus, quem conhece Jesus, entende a diferença de uma vida com e uma vida sem Jesus. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender pessoas que deixam Jesus, pastor. Eu tenho um modo de dizer de algumas pessoas que deixam Jesus, na verdade, nunca conheceram Jesus. Nunca tiveram uma experiência com Jesus. Talvez ouviram falar, talvez se emocionaram, talvez se admiraram, mas um encontro com Jesus, quem tem um encontro com Jesus, não volta atrás. Quem tem um encontro com Jesus, ele está no alto, ele está com Jesus, ele cai, ele está com Jesus, ele tem o que comer, ele está com Jesus, ele não tem, ele está com Jesus, porque ele entende que todas as coisas vêm de Jesus. É por ele, é para ele, é com ele, é sempre Jesus. E falam de Jesus para Pedro. E Jesus está agora na praia ensinando. A Bíblia é muito sucinta. Nós não encontramos a fundo o que Jesus ensinava. Nós não encontramos ali as palavras de Jesus, mas nós entendemos e percebemos a profundeza, como deveria ser lindo, como deveria ser gostoso ouvir Jesus falar. Jesus está falando aquelas pessoas e vai juntando outras e outros. E Jesus então precisa de um púlpito, precisa de um palco, precisa de um lugar. E ele vai, coincidentemente,
como se tivesse coincidência na vida de um homem que conheceu Jesus. Ele vai e pede um barco emprestado. Ele sobe naquele barco. Ele entra naquele barco e continua a sua prédica. E continua a falar. Ao término daquela fala, ele olha para Pedro, que era um homem experimentado da pesca, ele era um homem que tinha por profissão ser pescador, ele conhecia a situação, e Jesus diz a ele assim: vai ao mar e lança a rede. Nós entendemos, e aí Pedro entra na história aí, mas lá para frente a gente já consegue entender um pouco mais, talvez o que Pedro quisesse naquele momento dizer. Jesus, de pesca entendo eu. Você fala bonito, as suas palavras são profundas, mas de pesca entendo eu. E eu passei a noite inteira pescando e não pesquei nada. Hoje não é dia de pescaria. Agora já o sol nasceu, agora é mais difícil. Então tudo isso, penso eu, passar pela cabeça de Pedro. Mas Pedro ouviu certamente algo que muda o seu conceito material para algo espiritual. Esta é a diferença de quem tem um encontro com Deus. Essa é a diferença de quem conhece Jesus. Você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. A razão já não é tão importante. E aí Pedro diz para ele assim: segundo a tua palavra, pelos meus conceitos eu não iria, pelos meus conceitos eu não faria. Irmãos, quantas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e pela razão e pelo intelecto nós entendemos que não é daquela maneira, não é daquela forma. Mas nós deixamos de lado o materialismo, deixamos de lado as coisas naturais e passamos a olhar as espirituais. E quando nós deixamos as materiais de lado e passamos a focar na espiritual, aquilo que parece, a palavra de Deus é bem clara, aquilo que é loucura passa a ser coisa boa. O Senhor diz que Ele escolhe as coisas loucas, coisas que não são, para fazer acontecer. Por quê? Porque Deus não trabalha dentro da naturalidade humana. Para Deus, para Jesus, colírio é feito com cuspe e areia. É uma coisa quase que insana. O cuspe, ele é altamente carregado de bactéria. A areia, você não consegue um grão de areia no teu olho que já incomoda. Mas para Jesus, ele pega o que não é para transformar no que é, para dizer que o poder é dele. Se você falar isso para um oculista, para um médico, ele diz: isso é loucura. Mas é loucura sim. O evangelho é loucura para quem não conhece. O evangelho é loucura para quem nunca teve um encontro com Jesus. Aquilo que a tua vida muitas vezes está para acontecer e você diz: mas isso é loucura. Irmãos, pode parecer loucura, mas se Deus estiver no negócio, não é loucura coisa nenhuma. Quantas experiências nós já tivemos, e eu tenho certeza que se falarmos aqui individualmente a cada uma dos irmãos e irmãs que aqui estão, vocês terão experiência de dizer: mas eu não entendi como aconteceu, mas aconteceu. Por quê? Porque Jesus estava no controle das coisas. Pedro então vai, sob a tua palavra eu vou. É loucura, mas eu vou, eu obedeço. E quando ele vai,
A Bíblia diz que quando ele puxa as redes estão tão cheias que ele não consegue carregar. E aí, ele não só enche o barco dele, mas enche o do companheiro que estava ali frustrado também. Porque a tua bênção, irmão, quando é Jesus que te dá, ela abençoa você, ela abençoa a tua casa, ela abençoa o teu trabalho, ela abençoa as coisas, porque Jesus faz assim, ele é o dono da situação. E quando Pedro volta, ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Pedro agora ele entende, ele começa a ter aquela experiência natural com Jesus. É quando nós começamos a entender quem somos. É quando nós começamos a entender a nossa fragilidade, o nosso tamanho. Irmãos, nós não somos nada. Nada. Tem gente arrogante, prepotente. Eu sou, eu posso, eu tenho. Você não é nada, você não tem nada. Você não faz nada se não for por Deus. Porém, o contrário é verdadeiro. Você pode se sentir pequeno, frustrado, pobre, qualquer coisa, mas com Jesus você é mais do que vencedor. Com Jesus ninguém para na tua frente. Com Jesus ninguém pode com você. Com Jesus as coisas mudam. O joelho de uma irmãzinha do círculo de oração, por menorzinho, por mais velhinha que ela seja, dobrado na presença do Senhor, tem mais poder do que o exército. Porque ela fala diretamente com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de agora, você não vai mais pescar peixe. A partir de agora, Pedro, você não vai mais militar nesta profissão. Você vai pescar homens. Agora você vai ser pescador de homens. Agora você vai cuidar das minhas ovelhas. Agora você vai cuidar da obra que eu tenho para você. Irmãos, quando Jesus fala isso para Pedro, isso não acontece imediatamente. Pedro não saiu de lá pregando o evangelho. Pedro não saiu de lá ganhando almas. Pedro entra numa história e numa escola com Jesus. Ele começa a aprender, a ver, a se fortificar através daquilo que Jesus está fazendo. E eu vejo Pedro vivendo aqueles anos de conflitos e de maravilhas e de queda, coisas incríveis. Você vê Pedro um dia vendo Jesus curar um cego, um coxo. Você vê Pedro andando sobre as águas. Você pode olhar durante toda a história. Só 2 homens andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Só. Ele consegue coisas, por quê? Porque ele era audacioso. Porque ele tinha intrepidez, ele não disse assim: se é tu eu vou junto, se é para fazer eu faço também. Isso que eu acho bonito em Pedro, irmãos. A figura que Pedro tem dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu não ando, mas com Jesus eu ando. Com Jesus eu faço. Eu fico pensando neste homem, nestes homens, mas especificamente em Pedro agora. Ele pegando um pedaço de pão na mão e entregando, o pão não acaba. Ele vendo e experimentando tudo isto. Mas é o mesmo Pedro que um dia ele chega para Jesus e Jesus pergunta: que dizem os homens quem eu sou? E aí uns dizem isso, aquilo outro. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Pedro está lá em cima. Jesus disse, isso aí não foi você que falou não, foi meu Pai. Pedro está se achando bam, bam, bam. E aí Jesus diz, convém que eu morra. Convém que eu padeça. E aí Pedro diz assim, não, Senhor, para de besteira. Para com isso. Não vai fazer isso não. Jesus olha para aquele Pedro que na frase anterior estava lá em cima e diz, arreda-te de mim, Satanás. Não era Pedro, era o Satanás, que queria mudar e atrapalhar o propósito de Jesus. Então nós vemos um paradoxo na vida deste homem. E um paradoxo, irmãos, que existe nas nossas vidas. Quem aqui que não tem esses conflitos na vida, irmão? Quem aqui que às vezes não para e às vezes até em segredo e diz, Senhor, eu não sei, eu tô completamente perdido. Senhor, o que é? Como é que é? Irmãos, não existe pecado nenhum em você falar com teu Pai com sinceridade. Não existe nada. O Senhor te entende, meu irmão. O Senhor te entende, minha irmã. Pedro tem todas essas fases na vida, e eu vou correr porque o relógio não para. Ele passa por todos os milagres, ele passa por todas as situações, ele passa por coisas tremendas, ele vê defunto de 4 dias ressuscitar. E aí chega ao ápice dessa situação. Ele vê o melhor amigo dele ser morto numa cruz. Ser crucificado. E o pior é que aquele homem, que se dizia o amigo íntimo, aquele que iria com ele até a morte, negar Jesus. Quem aqui atira a primeira pedra em Pedro? Quem aqui pode dizer, ei Pedro? Quem? Nós somos um pouco desse Pedro. Desse Pedro que, muitas vezes, o lado humano sobressai de uma maneira tão grande, tão forte, tão aberta, que parece que ele é um desviado. Mas ele é um ser humano, que Deus tem na vida dele um propósito. E o propósito de Jesus, quando diz para ele, você vai ser um pescador de almas, de homens, não mudou com o tempo. Melhor ainda, não morreu com Jesus. Pedro tem aquela experiência toda, e como ser humano, irmãos, é muito fácil eu julgar o Pedro. É muito fácil eu falar, poxa vida, depois de ver, depois de viver, depois de andar, agora ele nega. É muito fácil eu julgar a Pedro, dizer depois de ele participar de tudo que ele participou, agora ele está numa situação de não acreditar, será que Jesus ressuscitou mesmo? Será? Aquela dúvida. Aquela insegurança. Não, Jesus ressuscitou, eu até vi, mas e aí? E aí? Ele ressuscitou, mas ele não vai mais andar comigo. Ele não vai mais estar comigo. E aí entra, e eu termino aqui, no texto que eu li. Pedro, passando todos aqueles conflitos internos e pessoais, Pedro para e diz, eu vou pescar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tocar minha vida, eu preciso sustentar minha família, agora a ficha caiu,
Agora eu tenho que conviver. Irmãos, muitas vezes, são esses momentos na nossa vida que a gente está vivendo. Quando a gente para e diz assim, olha, não aconteceu até agora. Não aconteceu até agora. Eu tive uma promessa, mas não aconteceu. Então, já que não aconteceu, eu arregaço as mangas e vou dar o meu jeitinho. Irmãos, cuidado. É quando se dá o jeitinho humano para tentar ajudar Deus, é que vem os problemas. Foi assim com Sara. Deus tinha prometido um filho e o filho não vinha. E aí ela fala assim, olha, então eu vou ajudar Deus. Eu vou ajudar Deus. Quantas vezes na nossa vida nós estamos esperando alguma coisa acontecer e não acontece no nosso tempo, não acontece na nossa hora. Agora a tua hora, a minha hora não é a hora de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Agora isso também é bom frisar, não é fácil viver isso, mas é necessário. Fácil não é, mas é necessário. Aí Pedro, que era líder natural, a Bíblia não diz que Pedro faz uma reunião e diz assim, gente, vamos abrir a empresa de novo? Vamos restabelecer o nosso CNPJ e vamos tocar a nossa empresa? Não, Pedro simplesmente diz, vou pescar. E os outros dizem, vou também. Vou também. E ele volta. Pelo mesmo barco, no mesmo mar, fazendo a mesma coisa. E quando ele está lá, acontece também a mesma coisa. Ele não pesca nada. Ele não pesca nada. Tem um homem lá na praia que diz, e aí, pescaram alguma coisa? Disse, não pescamos nada. Então, experimenta do meu jeito. Você tentou do teu jeito, você lembra 3 anos e meio, quando você tentou com as tuas forças, com a tua intelectualidade, com a tua experiência, com o teu conhecimento, com tudo que você tinha, você lembra, agora você tentou de novo. Agora eu vou te dizer, experimenta, só muda de lado. Só muda de lado. Jesus é detalhista. Ele poderia falar, vai lá e joga como ele fez a primeira. Ele falou, não, joga do outro lado. Joga do outro lado. E quando eles puxam a rede, a Bíblia diz que vem grandes, mais de 150 grandes peixes. E João olha para Pedro e diz, é Jesus. Isso aqui não é coisa natural, isso aqui não é um homem, isso aqui não é uma pessoa comum. Isso é coisa de Jesus. Milagre quem faz é Jesus. Eu vim aqui esta noite dizer para você, meu querido irmão, minha irmã, se você não guardar nada do que foi falado aqui esta noite, guarda esta frase. A promessa de Deus para Pedro estava demorando 3 anos e meio para acontecer. Eu não sei quanto tempo está esperando você, mas vai acontecer. Vai acontecer. Jesus, quando João fala isso para Pedro, Pedro pula no mar. Pedro não espera o barco chegar, não. Ele vai nadando, ele vai rápido. E quando ele chega perto de Jesus, a mesa está pronta. O peixe está assado. O pão está quente. E eles comem. Naquele silêncio. Eu fico imaginando aquele clima. Como aquele peixe estava delicioso, como aquele pão estava delicioso, mas um não queria falar com o outro. Aí Jesus olha para Pedro e volta um pouquinho na memória de Pedro, sem ter que falar nada, ele apenas faz uma pergunta: Pedro, tu me ama mais do que estes?
Nós temos aqui duas linhas de entendimento. Alguns falam, Jesus estava falando com os discípulos, você me ama mais que estes? Eu entendo que não, ele estava falando dos peixes. Você me ama mais do que você ama esse peixe? Você me ama mais do que você ama a sua vida velha? Você me ama mais do que a tua pescaria, do que o resultado dessa pescaria? É disso que você me ama? Porque se você amar mais a Jesus do que as coisas materiais, do que o teu projeto de vida material, do que o teu sonho material, eu quero te dizer, irmão, o teu sonho, o teu amor, tudo isso não tem valor nenhum. Jesus olha para, na minha concepção, olha para os peixes e diz, Pedro, você me ama mais do que eles? Pedro diz, não, Senhor, não. Então apacenta as minhas ovelhas. Deixa isso para lá. Jesus olha para ele de novo e diz, você me ama mais do que ele? Não, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez, Pedro para e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Eu queria parar um minutinho, pastor, o tempo já correu. E esta é uma pergunta, e eu confesso para os irmãos que muitas vezes ela é resultado da minha oração. Da minha oração. Sem vergonha nenhuma de falar para os irmãos, é da minha oração. Quantas vezes que eu oro e eu digo, Senhor, eu te amo, Senhor. Porém, Senhor, tu sabes que eu sou falho. Bater no peito e dizer, eu amo, eu contigo faço qualquer coisa. Eu não sei. Eu não sei. Pedro achava que ele podia tudo e não podia coisa nenhuma. Faltava alguma coisa na vida de Pedro. Então Jesus olha para ele e diz, você me ama mais do que o teu negócio? Você me ama mais do que o teu trabalho? Você me ama mais do que teus projetos pessoais? Você me ama mais do que a tua faculdade? Você me ama mais do que isso, do que isso, do que isso? E você vai responder, Senhor, eu te amo, mas tu sabes de todas as coisas. E aí Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, faz aquilo que eu te chamei há 3 anos e meio atrás. Faz aquilo que eu te chamei. Deixa isso aqui de lado, deixa o material de lado. Eu tenho coisa melhor na tua vida. Eu tenho um trabalho melhor na tua vida. Eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você, eu vou abrir as portas. Fica tranquilo, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, apacenta as minhas ovelhas. Faça a minha vontade. Eu não sei qual é a vontade do Senhor, qual é o plano, qual é o projeto, qual é a chamada que nós temos aqui, mas todos nós temos uma chamada. Apacenta as minhas ovelhas, faça a vontade do Senhor. Faça aquilo que o Senhor te chamou. Se apresenta ao Senhor com humildade, dizendo, Senhor, eu te amo sim. Mas tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que há momento que eu fraquejo. Tu sabes que há momento que eu desanimo. Tu sabes que há momento que parece que eu não tenho força. O Senhor está te entendendo. E o Senhor está dizendo, vai naquele projeto que eu coloquei na tua mão. Vai fazer o que eu te dei na tua mão. Eu te conheço, Jesus não está te cobrando. Jesus não chamou nenhum super crente aqui. Ele não te chamou nem o pastor Edson, que para mim é um exemplo de crente, de homem. Mas Jesus não chamou o pastor Edson porque ele é melhor do que ninguém. Ele chamou e ele sabia e ele sabe das debilidades do pastor Edson, das fraquezas do pastor Edson, daquilo que o pastor Edson fala em oculto com Deus, mas ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está fazendo. Eu conversava com ele aqui, 2, 3 conversas, palavras com ele. Foi, pastor, eu vim aqui no aniversário dele de 80 anos. Mas está fazendo a vontade de Deus. É porque ele é super-homem? Não. É porque ele diz, Senhor, tu sabes quem eu sou.
Tu sabes, Senhor, quem eu sou. O Senhor sabe quem você é. O Senhor te conhece. E Ele não te chamou porque você pode, porque você é grande, porque você tem capacidade. Não, Ele te chamou porque Ele te escolheu, porque Ele olhou em você e disse: eu tenho um projeto com ela, com ele, com ela. Eu tenho, e ponto final. E você vai fazer. E aí sim nós vemos uma virada de chave de Pedro. Aquele Pedro que chega ao capítulo 21 de João, sendo um frustrado, achando que o seu ministério havia acabado ali. Você vira a página da Bíblia, começa o livro de Atos, e agora você vê um homem que tem um encontro com o Espírito Santo, vê um homem audacioso, pregando o Evangelho, almas sendo libertas, batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque ele se apresenta e diz: Senhor, eu quero muito fazer isso, mas Tu me conheces, Tu sabes da minha limitação. Não sei e não me importo e não quero saber a tua, porque você também não sabe da minha. Mas eu tenho muitas. Mas Ele que me chamou, Ele sabe que eu entendo que eu sou falho, mas eu chego ao meu Deus e digo: Senhor, mesmo na fraqueza, Senhor, mesmo nas minhas debilidades, Senhor, mesmo eu não tendo condições, me usa, Senhor. Me usa, o pouquinho que eu posso, me usa, Senhor. Eu quero ser ferramenta nas Tuas mãos. Eu quero fazer a Tua obra. Eu não sei o que é. Uns o Senhor chamou para algo, outro para outra coisa, não importa. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, faça o teu melhor. Faça o teu melhor e você verá resultados maravilhosos. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.